Pessoal, começando mais um podcast, a gente quer levar, para você que não conhece, meu nome é Danilo, Meu Fernanda? a gente quer levar um pouco mais de inclusão para a sociedade. Esse é o nosso intuito. Como? Levando informação com leveza, sem muita militância, sem É, cobrar muito, é mais ensinar. Que é o que eu e a Fer, a gente criou esse podcast para isso, para ensinar, para informar, para mostrar para a sociedade que a gente pode melhorar. e principalmente colocar em prática. Exatamente. Então, assim, o que a gente conseguir, se a gente conseguir mover uma vírgula, já tá ótimo. Opa, com Porque é o certeza. seguinte, a gente não vai resolver esse problema do dia para noite. Ninguém na sociedade vai conseguir resolver esse problema assim. Uhum. Mas a gente pode conseguir um pouquinho agora, um pouquinho depois, Junto com vocês. junto com todo mundo e junto também com os nossos patrocinadores que apoiam e graças a eles a gente tem esse podcast. Então quero agradecer todos eles aqui. A Neia, a Gol, a Gadalf, o Espaço São Bento, Doutor Prajá, Farmaera, Lubrificante Grossi, Paroímper, Well Informática, Clínicas Interviva, Palmeiras Store, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva. Pessoal, muito obrigado, cada patrocinador. E também, a gente já quer anunciar aqui, pode anunciar a data já? Pode? A gente, dia 1º de setembro, a Fer vai estar em Em Martinópolis, Martinópolis. dando uma palestra. Então, se você quer conhecer mais sobre a FER, sobre inclusão e levar essa palestra para sua comunidade, para sua igreja, sua empresa, enfim, Aonde você estiver, aonde nós você vamos. quiser, a gente vai estar com o link aqui na descrição das nossas redes sociais. Entra no Instagram lá. No Instagram tem um link na bio que você consegue tanto contratar a palestra da FER, você vai clicar lá e vai no Whats direto com a Fer, tá? É, E aí lá você define data, o horário, o tema, tudo mais da palestra. E também pode estar comprando o livro de poesias da Fer. Para quem não sabe, a Fer é escritora e ela tem um livro de poesias. Você pode comprar esse livro, tanto físico quanto digital. Só chamar lá no Whats e tá tudo certinho lá para comprar e aí você adquirir. E é importante falar que tem muita gente que fala, é poesia isso, poesia aquilo. Não, pessoal, dá a oportunidade de conhecer um pouco da poesia. Poesia é tão gostoso, deixar uma tão da gente leve, sabe? Se dê essa oportunidade de conhecer um pouco mais da poesia. E poesia não é difícil não, tá? Você adquirindo o meu livro, você vai ver como é gostoso a poesia. A gente passa o dia inteiro recebendo só a pancada, né? Notícia ruim, É, mas ter à noite um momento ali de leitura e conseguir ainda conciliar com uma poesia, né, oh, Fer? É bom, oh, né? Então, só lembrando, no link aqui tem o nosso Instagram. Entra no Instagram, lá tem o link na bio. No link da bio você tem tudo. Tem o nosso canal no YouTube, tem o Spotify, tem tudo lá, tá bom? Conheça mais um pouco do nosso trabalho. E hoje a gente está recebendo uma convidada super especial. vai trazer muita informação, muito conhecimento. Só pela mesa aqui já dá para ver que tem muito conhecimento. Por favor, se apresenta para o pessoal, conta um pouco mais da sua trajetória, como que você começou a trabalhar mais com inclusão junto com o direito. Primeiramente, agradecer, né, a Fer, Valeu, Aninha. todos vocês, por estar aqui. Eh, recentemente, né, eu sou Uhum, recém-advogada, eu passei na UAB em 2020, né, na época da pandemia. Eu terminei a faculdade em 2018 e eu sempre tive, dentro da faculdade, eu fiz estágio na Defensoria Pública durante 2 anos, na área criminal, e também na Procuradoria Federal, uhum. no INSS, anteriormente. E durante toda a minha faculdade, assim, e durante toda a minha vida, né, desde a infância, eu tenho esse olhar em relação a às questões, né, das pessoas com deficiência, não só das pessoas com deficiência, sobre também como também com questões de pautas raciais, porque, embora eu não seja uma pessoa com deficiência, embora eu não seja negra, embora eu tenha, sido criada em meio a tantos privilégios, eu tive a oportunidade de conviver com pessoas com deficiência, pessoas que sofreram racismo.
E diante desse cenário, eu queria, né, entender o que eu podia fazer para melhorar a vida dessas pessoas, para me melhorar como ser humano Sim. também. E um dos pilares, assim, da minha ideia, da advocacia, da minha militância em relação à pessoa com deficiência, ela veio, do meu avô. E isso me emociona muito, porque eu digo que todos nós, né, inclusive, o próprio Guilherme Bara, ele fala: "A deficiência é algo possível para o ser humano". Então, quando uma pessoa ela é idosa, né, o meu avô ele era um homem muito saudável, né, mas com a idade chegando, a gente perde a mobilidade, Sim. né, a gente tem a dificuldade de andar. E como que a gente faz? E eu lembro muito bem quando a gente atravessava a rua, eu e meu avô, e as ruas, né, lá de Ribeirão Preto, eram ruas totalmente esburacadas. Aqui no centro da cidade, eu vim de Salto, por exemplo, eu já tive dificuldade de andar nessas ruas. Uhum. Como que eu posso dizer? A sociedade ela foi criada para as pessoas com deficiência não existirem, né? É. Não, Para os idosos não a nossa existirem também. visibilidade é muito grande, Sim, exato. tá? Então, toda vez que eu atravessava a rua com o meu avô, eu ainda criança, tinha muito mais medo que ele caísse que eu cair, né. Então, esse tipo de olhar, né, ele veio, assim, eu acredito que por ter essa empatia de conseguir, observar que a realidade do outro é diferente da minha e que eu não posso medir a realidade do outro Não, com a minha régua. Sim, sim. É bem Exatamente. diferente, né? Bem diferente. Exatamente. Inclusive a Constituição, eu trouxe aqui, né, a Constituição Federal, a Constituição ela fala no seu artigo 5º, que é um artigo muito famoso, ela fala assim, ó, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas aí eu digo para vocês, as pessoas com deficiência, elas têm igualdade? não, Elas têm segurança? Uhum. não, Elas têm liberdade e direito à não, vida? não. Entendeu? Então, assim, como né, dentro do direito a gente fala que existe uma igualdade formal, que é essa daqui que a gente vê na lei. Então, Na teoria, a lei é muito bonita, na né, ao teoria, dizer. na teoria. Na teoria, isso. E existe a igualdade material, que é aquela o quê? Que o Estado, ele tem que fazer algo para mudar, criar políticas Uhum. públicas, como a gente já havia conversado anteriormente, para mudar esse cenário. E o que que a gente faz, né? O que que eu posso fazer enquanto advogada? Enquanto advogada, eu posso, fazer com que os direitos da FER, por exemplo, Uhum. sejam exigidos, sejam cumpridos. Uhum. Mas enquanto cidadão, o que eu posso fazer? Uhum. Enquanto cidadão, eu posso questionar o poder legislativo, Sim. entendeu? Questionar os órgãos públicos, os privados também, os particulares, Uhum. para uma mobilidade social, porque é necessário. Hoje, a gente tem no Brasil 45 milhões, o último censo foi em É 2010. isso Uhum. mesmo, 45 milhões de pessoas com é isso deficiência. mesmo. É muito grande. É 21% da população brasileira. Sim, Uhum. E o que que a gente faz com essa notícia? A gente deixa as pessoas com deficiência nas suas casas porque elas não conseguem nem sair na rua? exato, Aham. exato. Não, e é legal você ter tocado nesse assunto, porque, assim, quem assiste o podcast, o nosso podcast aqui, e poderia fazer esse exercício que você acabou de falar. O que que você pode fazer para ajudar essa grande parte da sociedade? Porque isso é muito legal, porque a gente tá aqui levantando questionamentos, levantando coisas de coisas simples. Tem muita coisa que é simples. Ah, uma entrada numa academia, uma entrada num restaurante, uma entrada. Gente, pelo amor de Deus, isso é fácil mudar. Isso é fácil Exato. mudar. Basta muito mais vontade e atitude, que é o que a Fer Tá, mais canta aqui, do que qualquer outra coisa. E às vezes a gente não precisa esperar do poder público literalmente ir lá. Pô, vamos combinar, o Brasil tá de perna pro ar. Eu acho que o poder público tem tanta coisa para resolver que essas pequenas coisas eu acho que a gente consegue.
Esse questionamento seu eu achei muito importante. Pô, como eu consigo fazer? Como que eu consigo ajudar? E isso é legal. É porque é algo cultural, né? Uhum, É algo cultural. Eu digo que enquanto não mexe com a gente, né, sim, as pessoas elas não percebem. E eu digo isso num lugar de muito privilégio. claro. Porque, Uhum, pra Fer tá aqui hoje, né, uhum, trazendo tanto conhecimento para as pessoas, olha o tanto que ela passou, né. exato. Então eu digo sempre que quando eu vou me apresentar, né, no podcast, as pessoas elas não vão conseguir me ver, então eu sou uma mulher, eu tenho 30 anos, sou uma mulher branca, eu Verdade, eu obrigada. estudei Esqueci numa de me escola inscrever. particular, Uhum, então eu vim de um lugar de privilégio, e esses privilégios, eles fizeram com que eu alcançasse, estudasse, tivesse acesso, uhum, né. Então, por que não comprar o livro, por exemplo, do Vítor de Marco, que fala sobre o capacitismo, o mito da capacidade, ou, por exemplo, o livro Crônicas da Surdez, da Paula Pfeiffer, que uhum, fala sobre a questão eh, dela ser uma mulher surda na sociedade. uhum, Por que não eu me envolver com essas causas? Por que não compreender o ser humano na sua integralidade? uhum, Porque isso eu penso que é uma responsabilidade social, certo? Que a gente tem que ter essa responsabilidade ao olhar para o lado e pensar, por exemplo, eh, quem que vai as ruas são bem claras, quem vai atravessar essa rua, uhum, né? Quem Aham, vai passar por aham. aqui? Por que que eu não posso isso daí é questão social, é questão cultural, né? E não é nem pra mim, é por causa de um cego, por causa de uma pessoa, é por causa sim, de... é para todos, né? Já que tá na Constituição, né? todos. Exatamente. Por que não ser algo, de fato, real e não só da teoria? Uhum, Problema meu. é. É, É, não, é porque é se lógico que é a problema pessoa que nosso. pensa assim, ela não tô desejando, pelo amor de Deus, mas é o seguinte, ela não pensa no próprio futuro, porque no Não. próprio futuro ela pode ser um deficiente, sim, Envelhecer, aham, ela vai envelhecer. uhum, E eu não estou aqui associando a velhice com sim, deficiência, sim, não estou. Mas fato é que com com a a idade com a avançar, idade Existe a existe sim a falta de dificuldade motor, mobilidade, existem várias questões neurais. uhum, Aham. Então isso de fato existe, não é uma coisa que eu estou colocando aqui, que eu estou associando, não, de fato existe essas situações, é uhum, só a gente pesquisar. Você quer ver? Vamos pegar uma coisa bem simples. Pessoal, lembra da época que a gente precisava usar máscara? uhum, Todo mundo precisava usar máscara, porque eu poderia contaminar alguém e você poderia me contaminar. sim. E aí todo mundo colocou. Umas colocavam, outras não. Porque até eu cuidando de mim. Ali era todo mundo igual, tipo, era, não, uhum. E fora que, né, os números de acidentes de carro, por exemplo, são assustadores, são muito altos aqui no, e muita gente precisa de uma assistência depois de mobilidade e tudo mais depois de um acidente. Então, assim, gente, não hoje, se você tem o privilégio de conseguir andar e se locomover sem dificuldade, que bom, graças a Deus, maravilha, vamos embora. Mas a gente não pode pensar desse jeito. Ah, eu não vou melhorar essa calçada porque eu uso essa calçada e eu não tenho esse problema. Não é assim. O pensamento não tem que ser esse Com nunca. certeza. Seria a mesma coisa de acabar com todos os meios de produção por exemplo, da natureza, né? Uhum. E, vai acabar, eu não vou estar mais aqui para ver esse E Sim, desastre isso é sim, muito sim. acontecer, legal, um né? É. negócio da Então, ca sustentabilidade, né? Da Uhum. sustentabilidade. É. isso de coletividade. Sim. Então eu percebo que o que falta mais na nossa Uhum. sociedade é o senso, é esse senso de coletividade. E isso se dá também porque não existe convívio com pessoas com deficiência, Sim. Uhum. diversidade. A diversidade hoje no nosso país, ela não existe, Uhum. ela é uma falácia, sabe. Uhum. É muito lindo a gente ver nos programas de TV, nas propagandas, nos filmes, mas e no dia a dia, Sim. há diversidade?
Não, não há. Então, a gente precisa se questionar. O questionamento, ele faz parte da filosofia, ele faz parte da nossa humanidade, Uhum, Ah, porque a não. gente é ser Uhum. social. uhum, Não tem como Aham. dizer. Como eu vim de uma faculdade que tem, é humanas, né? uhum, É, ciências humanas, então não tem como a gente falar, não falar sobre isso, uhum, sobre a coletividade, que é importante, Uhum. que precisa ser. é, a diversidade ela precisa acontecer, uhum. né? Porque como que eu vou saber da realidade da Fer se eu não convivo com nenhuma Fer na minha vida? Sim, sim. Não é Aham. verdade? Carol, e assim, mais para essa área de leis e tal, vem melhorando pouco a pouco? Como que você vê essa parte mais de inclusão? Olha, que eu posso te falar sobre isso? Eh, a gente estuda também na questão, inclusive a bioética, antigamente se perguntava o que era considerado humano. Uhum. Pessoas com deficiência na época medieval não era Sim, Não considerado era, sim. seres humanos. a gente era morto, era tudo feito com Demonizado, né? demonizar Exato. tudo, tudo. Existem alguns países ainda que não são considerados seres humanos. Uhum, Nossa. Então, vem a Convenção de Direitos Humanos, né, após a Segunda Guerra Mundial, trazer, Aham. né, quem são o que precisa ser feito para acabar com essas guerras, para acabar com essas mortes, né? uhum, E após isso também vem a convenção também Leva das até. Nações Unidas Tá. sobre a questão dos direitos das pessoas com deficiência, isso em 2006. E Aí depois vem somente, a de Guatemala também, né? Aí depois vem de sim, Guatemala, Convenção de Guatemala, né? sim, e somente depois que surge o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que altera o Código Civil, né, uhum, em 2015. Então você percebe que essas leis, elas são recentes, sim. elas são muito Aham. recentes. Se a gente pensar em critério de sociedade, uma lei dessa garantindo o básico, 2006, 2015. É muito É muito. Uhum, recente, gente. As pessoas com deficiência são consideradas humanas recentemente, é por isso que é uma questão de cultura, da Aham. gente se questionar É mesmo. uhum, cultural mesmo, é o que eu falo, tá na raiz. Da mesma forma do negro, tá na raiz a questão da coisa. uhum. E a lei brasileira de inclusão é muito recente, se não me engano é de 2013, né? 2013, A 2015, lei brasileira, salvo engano, é 2015. 2015 por aí. Então, assim, a gente ainda tá caminhando, mas a gente não pode parar, a gente precisa continuar, caminhar. E outra coisa, a gente não tá aqui, isso é importante, eu gosto de falar. Não é falar que você tá errado e que eu tô certo. A gente tá aqui pra mostrar como pode melhorar, tá? Eu não tô aqui pra falar, olha, você é isso, você é aquilo, não. Eu tô aqui, por favor, pedindo sua ajuda. Porque eu vou ser vendo a minha causa, a causa dos surdos, ou qualquer causa. Você pode me ajudar a melhorar, a fazer uma sociedade muito melhor e muito mais inclusiva. Porque é diferente do cinema. Uma sociedade mais tolerante e muito mais inclusiva, tá? Esse é um papo muito sério, muito sério. E o que Pode você falar. faz aqui, Fer, é muito importante. A sua atitude, a sua ação, porque Jamila Ribeiro é uma filósofa do Sim, movimento negro e ela fala uma coisa que é sensacional. A inação é uma ação. Quando você escolhe se omitir, você está escolhendo uma ação, não Sim. agir. E tem outro lado que eu tava viajando aqui na maionese aqui, mas eu tava lembrando, eu não vou falar, obviamente não vou falar o nome do local. Mas eu estive no local essa semana e é engraçado, porque tem a lei, a galera vai lá e cumpre, mas daquele jeito, né? uhum, Eu fui numa loja essa semana e tinha rampa de acessibilidade. uhum, Eu, que não sou cadeirante, uhum. eu fiquei com preguiça de subir a rampa, porque tipo, era absurdo. Era absurdo a rampa do Porque jeito que era. ou assim, ou É, assim. tipo, é uma coisa legal da gente questionar, tipo assim, tem a lei, o cara cumpriu, mas cumpriu daquele jeito. Quem Tá. fiscaliza? Quem vai atrás? Nós, cidadãos. Uhum, É isso que as pessoas, o povo brasileiro, nós brasileiros, a gente precisa ter consciência de que a gente tem o poder de denunciar, uhum, né? Porque, por exemplo, o judiciário
fiscaliza o poder legislativo, executivo e vice-versa. Uhum. Os cidadãos também são poder. A gente vive numa democracia. Aham. Quem coloca os governantes lá onde estão Eu somos sei. nós. Então a gente tem que denunciar. Uhum. E a denúncia ela é feita como? Isso que eu ia Ela é feita, perguntar, como é que eu faço pra denunciar alguma coisa que me incomoda? na própria polícia Uhum. mesmo. Aham. A polícia tá lá para isso, Aham. para servir os cidadãos nessa situação, entendeu? Você pode denunciar na polícia, você pode denunciar no Ministério Público, na Defensoria Pública. Aham. Uhum. Aqui em São José do Rio Preto tem, Uhum. certo? Eles estão lá para isso, para Uhum. ajudar. Qualquer lugar do Brasil que as pessoas estejam vendo, eles podem buscar Podem em qualquer denunciar, lugar. Uhum. podem e devem, é um dever cívico a gente denunciar Uhum. essas situações, é um dever É, porque cívico. assim, é estranho, né? Porque hoje, graças a Deus, muita gente tá pondo no elevador, colocando no elevador. Ok, bem melhor para todo mundo. Mas o pessoal que não coloca e vai lá e faz a rampa daquele jeito também. E igual a Fer já contou várias vezes aqui no podcast também, que ela chegou numa academia, na frente da academia, rampa, tudo bonitinho, ela entrou. Chegou lá e falou, quero me matricular. Ah, não, os equipamentos ficam no segundo andar, no segundo andar só escada. Tipo assim, a acessibilidade era da porta para fora, não da porta para dentro. Nesse caso, no próprio estatuto, que é a lei da pessoa, lei brasileira, né, da inclusão, que é a lei 13, que é a lei 1346 de 2015, Fer, foi feita em 2015 mesmo, ela tem 127 artigos, aliás. Nesse caso, esse estabelecimento, ele discriminou, né? Há uma discriminação e tem que ter denúncia. Olha que legal. Porque ele paga a multa, né? Ele paga a multa além da responsabilidade civil, porque isso te gera um dano moral, né? Uhum. Porque lembra que eu falei lá no início da nossa conversa, Aham. do artigo 5º da Constituição Uhum. Federal? O que Aham. viola? Viola a tua liberdade, Uhum. Uhum. porque você não pode ir e vir. Agora eu vou falar uma coisa importante aqui, porque a gente tá falando. Gente, eu poderia muito bem sair sozinha, porque eu consigo, tá? Às vezes eu tenho um pouquinho de limitação em alguns movimentos, mas eu puxo 80 quilos na musculação, então eu tenho força nos braços. Então eu poderia muito bem caminhar sozinha sem precisar das pessoas. Eu não posso, porque a calçada não é legal. Eu Uhum. não posso, eu não vou aí. Então, se não tiver alguém pra me levar, eu não saio. Você não vai correr o risco. E até quando? E Uhum. Fer, sabe o que é importante? Até quando? Desculpa te cortar, mas Não? Fala. sabe o que é importante? Você ainda tem o privilégio É, de ter quem te leve. é Uhum. estranho. Exato. Uhum. E quem não tem? Que tem que pegar o ônibus da prefeitura, poder levar, buscar e E aí aí, coisas. e aí, Fer, entra naquela questão que a gente estava conversando sobre o acesso à pessoa com deficiência ao trabalho, Uhum. né? Aham. Porque existem leis, né, que a Lei 8.213 de 91, né, e eu até anotei aqui para não esquecer, que ela traz, né, que o estabelecimento que tiver mais de 100 funcionários é obrigado a contratar, né, uma pessoa com deficiência, pessoas com deficiência. Mas como que isso se dá, né? Como que isso se dá? O Vitor, eu anotei aqui, Ah, é muito interessante que ele trouxe no livro dele. ah, Ele fala assim, ó, o Vitor, para quem não sabe, ele também é uma pessoa com deficiência e ele não tem a mobilidade nas mãos, né? ah, No seu corpo. Ele tem espasmos, no corpo, então ele não consegue, por exemplo, escrever com uma caneta. E aí ele coloca aqui, o livro dele chama Capacitismo, o mito da capacidade, Vitor de Marco. Ele escreve assim, ó. Já passei por várias entrevistas em que a pessoa que fazia o recrutamento não fazia ideia do que era uma vaga PCD. Isso quando não me dava uma ficha para eu preencher meus dados pessoais à caneta, sendo que eu não tenho a escrita manual. Enfim, como ter vontade de ir trabalhar nessas empresas se nem no momento da entrevista existiu o mínimo de cuidado e de preparo comigo? Então, olha como que é a situação, como que as pessoas com deficiência, além delas tentarem uma vaga, porque é de direito delas, e ainda assim chegar no lugar que não é preparado para essas pessoas e sofrer mais humilhação. ah. Isso com certeza gera um dano moral, porque é responsabilidade do lugar Gente, fornecer. é muito traumatizante.
é muito traumatizante, porque em vários lugares eu cheguei para distribuir meu currículo, eu tinha que, eu tinha que mentir que eu queria ser aluna para poder conseguir uma vaga de trabalho. Eu tinha que, por muitas vezes, distribuir meu currículo na calçada, porque eles não deixavam eu entrar para distribuir meu currículo. E se fosse com você? Hum. E se fosse você? Então, hoje não tô querendo dar um tapa na cara de ninguém, mas eu tô querendo que vocês reflitam junto comigo, entendeu? Isso que é É, importante. vale até lembrar que esse exemplo que ele deu, um dos nossos apoiadores é a ANEA, que é a Associação Nacional de Emprego Isso. Apoiado. E é muito importante o exemplo que eles dão, porque é o seguinte, eles fazem essa ponte. Uhum. Porque, gente, mais uma vez, ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é Uhum. obrigado Aham. a fazer. Às vezes, por ignorância, a Uhum. pessoa acaba não se adequando de forma correta e tudo mais. Mas você não é obrigado a saber tudo, mas você pode procurar ajuda. Mas a ignorância aí também, ela vale uma vida, né? Sim, sim, sim. Então, assim, a importância que a gente tá levantando aqui da causa é justamente essa. Tipo, gente, ó, eu não sei, não sou especialista nisso, não tenho convivência e tudo mais. Pô, mas tem gente que Pro- sabe. Procura saber. Pesquisa. Porque tem, graças a Deus, tem gente que sabe, tem gente que vai te auxiliar para você atender melhor essas pessoas. que a gente precisa para poder inclusão? Conscientização, conhecimento e atitude. A Isso. gente aqui no podcast fazer o quê? Conscientização, conhecimento e atitude. Uhum. E eu preciso de vocês para fazer isso comigo, entendeu? E Isso aí é eu importante. levanto o questionamento, Fer, para as pessoas que não têm deficiência, é, por que que elas não se movimentam, né? Uhum. Porque tem um filme que é do Enola Holmes, né? Eu gosto de falar dessa parte do filme que chega uma hora que ela pega e fala pro Sherlock, né? Uma moça. Ela pega e fala assim, por que que você não gosta de política, né? Aí ele fala assim, é porque é chato. Aí ela pegou e falou assim, é chato mudar as coisas que te favorecem tanto, né? Que falha, viu? Não é? Falha. Porque favorece tanto para ele, né? Aham. E em detrimento de tantas outras pessoas. É. A gente Não só, há visibilidade. sim, a gente só tá pedindo um olhar um pouco mais sensível, tá? Não é pra jogar pedra em ninguém, não é pra militar e falar, não, você tem que fazer. Porque nada, pessoal, com ela abaixo é legal. Tudo que é obrigado não é legal. A gente tá aqui pra mostrar como é que pode ser feito. O caminho, o caminho, Uma possibilidade também não é questão, gente, pelo amor de Deus, não é obrigando ninguém a fazer o que entendeu? é conscientização, É, justamente isso, porque, cara, essas leis, essas coisas me incomodam de um tanto, saber que, ah, sei lá, 20 anos atrás, eles não tinham direito Não tinha. ao básico. Então, assim, a gente não tá falando de um negócio há 500 anos atrás, há 200 anos aham, atrás, há 100 anos atrás. A gente está falando de 20. sim. 20 anos, desculpa. Então, até 20 anos para cá, para trás, eles não existiam? É, Não tinha gente com deficiência no Brasil? Só pelos números dá para ver que tinha bastante. E tem, né? e Uhum, tem. E tem. E quantas dessas pessoas, isso é uma coisa que é algo que me revolta, e eu digo assim que eu sou uma advogada revoltada mesmo, porque eu não tenho como eu ficar quieta ou dentro do meu privilégio, eu falo muito essa palavra porque é uhum, real, gente. Não tem como eu ficar quieta vendo pessoas que se elas não morrem por abandono do Estado, Aham, elas vão morrer mentalmente, elas uhum. morrem aos sim, poucos. sim. O quanto que a depressão não Pois, atravessa pois essas é. histórias, e de pessoas que poderiam, por exemplo, se tivesse acesso ser igual, por exemplo, a Stephen Hawking, Uhum, que criou várias teorias, sim. sabe? Então, o que que a gente precisa, de fato, é acessibilidade. Uhum, Porque eu falo, quantos gênios
a gente está deixando para trás Uhum. por não dar acessibilidade para as pessoas Por com não dar deficiência. conhecimento, por não dar consciência, né? Não mostrar que é possível. Exatamente. Se você não acreditar no teu filho, no teu amigo, quem que vai acreditar? É. Ou você acha que eu nasci com essa força porque eu não tive uma mãe ali por trás que me ajudou pra caramba, Uhum. sabe? Eu não quero falar de mim, tá? Eu tô levantando uma causa aqui que é de todos. A Eu gente sempre tá falo isso, usando você como tá? exemplo, mas gente, da mesma forma que a Fer pegou agora para encabeçar o podcast, quantas e quantas pessoas Não poder, estão tendo que fazer algo de empreendedorismo, algo de alguma coisa, porque não conseguem não arrumar um consegue o emprego. E trabalho. quantas mães têm que fazer um trabalho dobrado pelos Sim, filhos não conseguirem acesso ao trabalho, Fer? É? sim. E você, o seu trabalho aqui, a sua visão aqui, ela é muito importante. Por Uhum, isso, eu penso que você não deve se desculpar, você não deve, você tem que alcançar esses espaços, sim. E eu uhum. super te apoio. Eu quero estar aqui do seu Obrigado, lado, vibrando com você. obrigado, eu agradeço. E tem que ser falado essas coisas assim, e vai incomodar, porque ninguém gosta de assumir que é capacitista, ninguém Uhum. gosta de assumir que é racista, ninguém gosta de assumir diversas coisas. Mas se a gente não assume um erro, como que a gente vai melhorar? Então, a gente, como ser humano, eu tenho que assumir. Se eu tenho algum preconceito, se eu tenho. Se esse meu preconceito ele fere o direito de outra pessoa, porque eu ajo nesse preconceito. Uhum. Então eu tenho que ver minha mudança. Então Uhum, a pessoa ela tá sendo sim capacitista, ela tá sendo sim, por exemplo, racista, e ela tem que melhorar. uhum, E como que ela vai melhorar se ela nega? Então ela Uhum. tem uhum. que aceitar. É a Uhum. negação, Então dói ouvir. dói. Às vezes a gente precisa falar e sempre vai ser assim, sempre vai doer, porque ninguém quer, todo mundo quer ver coisas bonitas na internet, É, mas na hora de ver as coisas doloridas, uhum, né? Todo uhum, mundo quer. E doloridas que eu digo é a realidade do nosso país. uhum, uhum. É a realidade. E uma coisa importante, Fer, que eu acho válido falar também, é sobre a questão das fitas do girassol Isso aí, e da fala. marcação. O que que acontece? As fitas começa desde o começo que tem muita gente que não faz nada. Isso. Teve uma lei agora, né, que foi promulgada recentemente, que ela alterou o estatuto, né, da pessoa com deficiência, e essa lei, ela diz que agora a pessoa com deficiência pode utilizar aquelas fitas com girassol ou com aquele símbolo de quebra-cabeça Uhum. para as deficiências ocultas. Deficiências ocultas, o que que é deficiências ocultas? Explica pra Eu vou gente, dar um por favor. exemplo, eu vou dar um exemplo. Muita gente conhece deficiências ocultas, eh, e associa logo com as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Uhum. Sim, é uma deficiência oculta isso. Todavia, não é somente essa. Por exemplo, a surdez, ela pode ser uma deficiência oculta. Aham, Sim. aham, Então, por exemplo, uma pessoa que ela é surda, ela tá com o cordãozinho identificando que ela tem uma deficiência oculta. Quando ela vai para um lugar para ser atendida, ela tem que ir, via de regra, né? Uhum. Ela pode utilizar, né? Não é que ela tem, ela pode utilizar a fila de atendimento preferencial. No momento que a pessoa, o atendente visualiza a fita, e percebe a deficiência que existe quando ela tenta se comunicar pela língua de sinais, então já evidencia aí um cuidado maior para que aham, não haja discriminação, Sim. para que haja maior acessibilidade. aham. Outra deficiência oculta são o caso das pessoas ostomizadas, né? Uhum. Então, por exemplo, a pessoa que tem a bolsa de Aquela colostomia, bolsinha do lado que aqui. fica dentro da sua roupa, Uhum. ela precisa utilizar um banheiro para pessoas com deficiência, Uhum. porque tem todo Cuidado. todo um cuidado e quando a pessoa ela deposita a bolsa de colostomia, Uhum. ela vai depositar não no vaso sanitário. O Uhum. ideal é ela depositar. Parece um vaso, é uma pia que Uhum. deposita a bolsa lá. Uhum. Então, e como que eu sei disso? Vocês me perguntam. Eu convivo com essas pessoas no dia a dia? Não, mas a gente tem celular e a gente pode acessar essas pessoas. Uhum. Então, eu busco sempre contato com as pessoas através das redes sociais para entender a E essas realidade pessoas delas. customizadas,
ela tem realmente acesso a esse, para poder descartar esse material. Onde é que fica no banheiro Então, público? deveria ter, Fer, Uhum. Porque deveria eu ter. nunca vi. Mas a maioria dos banheiros Eu, não eu, Ainda tem. não eu tem. vejo a adaptação, eu vejo a barra, eu vejo tudo, mas eu não vejo esse Exato. negócio. Você sabe como que eu vi isso, Fer? Eu vi no Instagram da Lorena, que ela é uma menina, que é uma mulher já, né? Ela tem um rosto de menina, que Igual eu. igual você, Fer. Uma menina mesmo. Vou até pesquisar aqui o Instagram da Lorena. E ela é maravilhosa. E quando teve a sanção dessa lei, ela ficou super feliz. O arroba dela é Lorena ELTZZ. Aí, pessoal, segue a Lorena, por Ela é favor. maravilhosa e ela fala do dia a dia dela com a doença de Crohn, que ela é Uhum. ostomizada por Aham, conta da doença de Crohn. E aí aham. ela mostra um banheiro ideal para depositar Porque eu a Uhum. nunca bolsa. vi. Eu É, já entrei em alguns banheiros e eu não sou de entrar em banheiro assim. Eu consigo ir na Sim. minha casa e tal, ficar de boa. Mas os banheiros que eu entrei, eu nunca reparei nada de E diferente, né? nisso do banheiro, é muito uhum. importante também eu dizer aqui que é proibida pessoas que não têm deficiência entrar nos banheiros de Lógico. Sim, pessoas com sim. Não, deficiência. muito. Um dia fui no bar, no banheiro de frente, minha mãe não trancou, achou que ele ia trancado. Uma pessoa que não tinha deficiência me viu sentado do lado. Aí ela fechou o quarto. Inclusive, é até bom tocar esse assunto, porque, gente, pelo amor de Deus, se você tá num mercado, se você tá num banco, qualquer coisa, e tem uma pessoa na fila com deficiência, não questiona a pessoa. Pelo amor de Deus, eu já vi N situações chatíssimas. Chatíssimas. A pessoa chegar, por que que você tá nessa fila? Não, você não é fiscal, meu amigo. Você não é fiscal de fila, pelo amor de Deus. É, A pessoa não tem que se explicar se ela tem deficiência ou não. Se você acha que não, se você acredita que não, pelo amor de Deus, só tipo assim, não questiona. é, Vai da consciência da pessoa. Se a pessoa não tem deficiência, está usando a fila e aí vai do estabelecimento perceber ou não, o estabelecimento vai tomar as devidas aham, proporções, as devidas, é. enfim, Enfim, vai fazer o que tem que ser feito. aham. Mas você que tá na fila é muito desagradável. Eu já vi pessoas questionando mulheres. Mas você é grávida mesmo? Ô, gente, pelo amor de Deus. É, a gente vive. Por favor. Tem, inclusive, aqui eu achei tão interessante essa questão. No livro, novamente, do Vitor, ele fala sobre a passabilidade, que fica naquele limbo, né? Da pessoa não saber se é uma Uhum, pessoa com deficiência, da outra pessoa não saber uhum. se é uma pessoa com deficiência ou se não é uma pessoa com deficiência. Então, o Vitor, ele fala assim: o termo passabilidade é muito utilizado em movimentos como de pessoas trans, e ele também está muito forte no movimento de pessoas com deficiência. Passabilidade é quando você não parece ter uma deficiência. Por exemplo, uma pessoa que, quando está parada, não aparenta ter uma deficiência, mas quando se movimenta, aparenta. Então, esse cordão também, ele veio para tirar esse estigma. Na realidade, ele não gera uma discriminação, ele gera uma maior inclusão. Então, Sim, sim. Verdade. porque o meu medo é esse. Questão. Primeiro, são dois pontos. As pessoas. E isso é importante, isso eu quero que você fale, tá? É, quando a pessoa estiver com cordão, tipo, eu tô com cordão. Mas será que já de cima para baixo, de baixo para cima, do jeito que você quiser entender, e o pessoal, o público de casa também, as pessoas já vão estar, estabelecimentos, locais, as pessoas já vão estar preparadas para incluir as pessoas? Você fala faltar conhecimento da pessoa identificar o cordão? E, então, e saber como conduzir a situação. Uhum. Será que as Mas pessoas vão estar preparadas para conduzir a situação? Esse é meu questionamento, né? Deu para entender? Entendi. Se as pessoas. Tipo, eu vou no banco, você vai atender. Como é que você vai lidar comigo? Entendi. Entendeu? Então, Fer, o que que acontece? Na realidade, as pessoas elas devem sim estar preparadas e tem um termo que a gente fala, né? Foi o teu cordão, mas será que a outra pessoa vai estar preparada para me receber? Sim,
faculdade, não trabalham, porque elas não estão preparadas para receber tipo, pessoas que falam comigo com voz de criança. É, Você entendeu? É isso que eu entendo. tô querendo dizer, entendeu? Eu entendo. Fer, a questão é, as pessoas não estão preparadas. Essa é a questão. Então, Essa é a questão. E se elas não estão preparadas, como prepará-las? Se você sofre uma discriminação e você sentiu que houve a discriminação, tem uma ação que chama indenização por danos morais, responsabilidade civil. Não tem como a pessoa alegar que não conhece a lei. Eu não cumpro a lei porque eu desconheço a lei. Isso não existe. e Todo cidadão deve cumprir a lei. Uhum. tá. Então, por exemplo, Fer, se você é discriminada por conta da sua deficiência, você deve pegar e ingressar com uma ação de indenização por danos morais. Tá, mas eu tô ali, eu preciso ir no banheiro, e a pessoa não sabe que eu tenho deficiência, como é que ela vai me pegar e me conduzir primeiro no banheiro? Então, por exemplo, a sua deficiência, ela é perceptível aos olhos. Aham, Então, a pessoa, ela tem que agir da forma que se estabelece. Ou seja, você está precisando ir ao banheiro, você está precisando que a pessoa te ajude a ir ao banheiro. aham, Ela deve pegar o estabelecimento que é responsável, aham, deve pegar e te levar ao banheiro, por exemplo. aham, Agora, a pessoa que está com cordão, né? Quando o estabelecimento ele verifica que essa pessoa está com cordão, que ela se trata de uma pessoa com aham, deficiência, então aí ela tem que fazer o mesmo movimento de acolhimento e é. não discriminação, Tá, entendeu? tipo, onde eu, aí eu, é isso que eu falo, então, aí eu pergunto pra ela, ó, como é que eu posso te ajudar? É isso, então, é isso que eu Isso, pergunto. exatamente, É exatamente. porque assim, Fer, é uma ferramenta para ajudar a Aham, identificar. Agora, aham, se o estabelecimento não está preparado ou não, aí já é um problema do próprio estabelecimento. Isso, exatamente. Porém, tipo assim, eu queria até contar um fato que eu conheço, eu vou até mandar um abraço para ele, o tio Ricardo, o Ricardo, ele é professor, hoje ele é coordenador até da, da parte de esportes do universitário, do colégio universitário. aham, E ele é pai de uma menina com espectro autista. aham, E ele estava me contando dessa lei, e na hora que ele me contou, eu fiquei justamente com esse pensamento. Falei, ah, mas Ricardo, não vai causar mais constrangimento a pessoa ter que andar com cordão? Ele falou, é, Danilo, justamente o contrário. Ele falou, é, tem. Porque assim, existem vários graus de autismo, né? Ele falou Sim, assim: tem pessoas que têm um grau mais leve e que levam a vida tranquilo, normalmente. Sim, e se eles tiverem uma crise, alguma coisa, é fácil a pessoa identificar. E se precisar de uma ajuda para pegar um ônibus, para pegar alguma coisa, vai ter mais gente disposto a ajudar porque ele vai estar com o cordão. tá vendo, gente? Eu não sei tudo, tô aprendendo aqui, É, dá maior entendeu? visibilidade. mas é legal a gente mostrar isso para justamente para debater ideias, entendeu? Gente, nem toda lei que vem é boa ou vem corretamente, nasce pronta. Ela vai ser trabalhada, né? Sou lapidado, eu com o tempo eu Sim. fui lapidando ela. Sim, não, e assim, nem todo mundo vai concordar também com a lei, e como ninguém concorda, não há uma concordância geral, né? Não dá pra gente falar assim, ah, concordo com tudo, né? Existem pessoas que gostaram, as pessoas que eu conheço que Uhum. têm deficiência oculta, né? Elas gostaram sim dessa lei, justamente por conta disso, por conta da ausência de constrangimento, porque o estabelecimento, normalmente, né? Os estabelecimentos que shopping, esses lugares mais. eh, Como que eu posso te dizer? Mais acessíveis, Uhum. porque É, shopping é um lugar mais ou é o lugar Sim. que acessível, eu né? posso mais, porque é tudo no plano, É, Uhum. esses lugares eles vão ter conhecimento dessas leis Uhum. e nesse caso vai haver menos constrangimento, né? Como você mas disse. eu já percebi o constrangimento, eu vou perguntar qual que é a melhor situação pra eu agir nesse caso. Fui um dia no cinema pra assistir filme, minha mãe tava comigo, ou alguém tava comigo, não lembro o que aconteceu. É, ela me deixou lá, aí o segurança falou, eu não posso pegar você no colo. Falei, ah, é? Por quê? Porque se caso acontecer alguma coisa, o estabelecimento, eu não vou ser responsável. Você queria chegar ao seu assento, não tinha como ir. Não tinha E aí como você pediu para a pessoa te pedir levar pro no segurança colo. que botar a mão, falou que não era permitido ele colocar a mão em mim.
Aí uma pessoa da fila falou, você quer que eu te levo? Eu falei, por gentileza. É por isso que todo estabelecimento precisa ter um corpo de bombeiro, é por isso que todo estabelecimento precisa ter um treinamento Uhum. Tá, para acessibilidade. tá. Tá, não, peraí, mas Fer, na minha ignorância de lei, tá? Que eu não conheço, claro que você tá aqui pra ensinar a gente. Nesse caso, eu acho que até o segurança, entre aspas, não tá errado, porque coitado. Tipo assim, vamos dizer que o trabalho dele é só é, manter a segurança ali do negócio. Mas é o seguinte, o erro tá, no meu ponto de vista, é que de não ter acessibilidade. Como que a pessoa, pra chegar à sua poltrona, tem que pedir ajuda pra alguém? Exatamente. Primeiro que a poltrona ela foi construída E assim, para não para você uma vê, pessoa que utiliza da cadeira de Sim. rodas, né, Uhum. para ir até o local. Aham. Então, se há essa restrição, Uhum. eles não estão cumprindo a lei, Sim. né. Então, se há essa restrição, eles têm que agir com outros meios. É óbvio que o ideal não seria ele pegar você no colo, Sim. né, Fer, mas assim, se não tem a possibilidade de você ir até a sua poltrona, porque a arquitetura do estabelecimento só que não fica, foi construída só para que fica. isso, Uhum. então estabelecimento que se prontifique de ter outros meios para que você consiga Então aí no caso ele acessar, pegar no colo e me levar. ou porque assim, eles podem, na realidade, eles podem contratar, né, uma Uhum. pessoa que esteja amparada, né, equiparada, Uhum. por exemplo, ao Corpo de Bombeiros, porque as pessoas, elas têm todo um treinamento, Uhum. né? Treinamento, né? Então, se não tem essa acessibilidade do local, então eles devem sim contratar uma pessoa, né, um paramédico, uma Eu pessoa que imagino, Fer, porque é o seguinte, a gente, no começo da conversa aqui, no começo do bate-papo, a gente falou sobre isso. As leis são muito recentes. Então você vai encontrar inúmeros estabelecimentos que não estão preparados para nada. Exato. E outra coisa, que eu tô falando aqui, Fer, também, eu não sou a dona da razão e eu não tenho o conhecimento nisso de tudo, não sei tudo. Inclusive, quando eu vim pra cá, o meu companheiro falou assim: vai sem medo, se errar tá tudo certo. Eu falei assim pra ele: eu quero errar, sabe por quê? Porque Uhum. quando a gente erra, as pessoas adoram criticar. Então, Uhum. nesse podcast, se eu errar, a pessoa vai falar assim: ó, mas você falou errado aquela lei ali, mas você falou errado isso daí. Então eu adoro, porque as pessoas elas são movidas à crítica, movidas Uhum. a querer ensinar o outro. Então venha ensinar a gente, venha participar do podcast com a Fer, não é Aham. verdade? Debater e dialogar. Então eu Eu, faço questão de errar. aproveitando isso, esse gancho, eu já, sem combinar com a Fer, já tô indo. Pode ir. Gente, hoje o episódio tá muito legal. A Fer, que tá aqui pra ensinar, também tá aprendendo. Opa! Então, assim, Muito! mostra que tem muita coisa ainda para ser debatida, muita coisa para ser falada sobre esse assunto. Então, assim, ó, se você tem dúvida, se você tem alguma pergunta para fazer para Ana, manda pra gente. A gente vai fazer outro episódio com ela Com certeza. pra gente continuar debatendo, É, isso aí. tipo assim, como que, porque assim, é legal, a Ana deu uma ideia muito bacana. Não tô falando, gente, pra gente sair com o celular aqui hoje, amanhã, e sair tirando foto, tudo quanto é erro que a gente achar, e sair denunciando pra polícia. É. Não é isso. Hum. Mas tem situações que a Fer já passou, você aí de casa já deve ter passado Acho também. que tá voando e nem vi, cara. É, então, Nem vi. quando o papo é bom, filho, a conversa vai Nem embora, vi, o tempo nem voa. vi, nem olhei do lado. Mas assim, manda sua dúvida, manda seu questionamento, o que que você quer, o que que você já assim passou na pele ou não, você já presenciou alguma coisa assim? Coloca. Quando a gente coloca as redes sociais, o pessoal seguir, coloca cada um também. Vou colocar a Porque rede é social. Danilo, né? Uhum. Porque eu digo assim, Danilo, só mexendo no bolso das pessoas que elas aprendem. Sim, sim. Então, a responsabilidade civil tá aí, indenização por danos morais existe, tá tipificado crime na lei, no Estatuto da Uhum. Pessoa com Deficiência. E é isso, pessoal. A gente tem cada Nossa, vez eu mais fiquei com dentro. conscientizar. Então, e a gente, igual você, muita gente não sabe. Muita gente não sabe, garanto. Porque, gente, pra mim, eu não vou cansar de repetir, pra mim beira o absurdo. Uma lei tão importante dessa ser tão recente.
há 20 anos atrás, 15 anos atrás, independente. É loucura, não passa na minha cabeça, não passa. Por mais que eu não tive convívio, eu não tive é, uma vivência muito grande com pessoas deficientes ou qualquer coisa que seja Aham. relacionada a isso, hoje eu vejo, tipo, cara, é muita É, loucura, é é. muita doideira. Pra finalizar, Danilo, Uhum, essa lei foi feita em 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ela veio para alterar o Código Civil, que colocava a pessoa com deficiência absolutamente incapaz. uhum. Ou seja, Já julgava a pessoa gravidade. já julgava a pessoa, tipo assim, ela não é capaz de trabalhar, ela não é capaz de fazer nada. Para você ver a gravidade Uhum. dessa situação. Que dói. Ó, 2015 são quantos anos? Não tem 10. Não tem 10. Então, galera, pelo amor de Deus. Então, se você tem alguma uma experiência, alguma coisa, quer tirar uma dúvida, manda, porque hoje, literalmente, a gente combinou várias coisas de conversar antes e não conseguiu. Não conseguiu porque tá muito legal. Tá muito massa. Tá muito bacana e a gente tem mais coisas. Então, vamos preparar mais um episódio com a Ana. Já tô convidando ela aqui no ar para ela não recusar. Mas, assim, coloca, manda no nosso Instagram, comenta no YouTube, enfim, do jeito que você quiser, manda pra gente. E a gente também vai começar a separar algumas coisas que a gente quer levantar aqui, né, Fer? Pra preparar um episódio mais legal ainda. Combinado, hein? Fechou? Ô, Carol, mas assim, é, uma última perguntinha que eu acho que é mais legal, assim, pra depois a gente dar continuidade. Hoje, é, as leis ainda continuam mudando, atualizando. É fácil para as pessoas conseguirem cobrar. Não, eu sei que tem a forma da pessoa chegar no seu vereador, no seu deputado e tudo mais. Mas eu ainda acredito que, por ser tão recente, ainda há tantas lacunas para a gente preencher. É, como que a sociedade em si consegue fazer isso? Você pode procurar quem hoje? O Ministério Público? Procurar mais os políticos mesmo, a classe política? O que você. Ó, quando se trata de uma situação entre particulares, por exemplo, essa questão do estabelecimento Uhum, não ter acessibilidade, uhum, procure um advogado que ele uhum, ingressará com ação contra o particular. sim. Se acontecer uma situação, por exemplo, da rua, sofreu Uhum, um acidente na rua, acontecer uma situação que abrange um número maior de pessoas, né? uhum, Então aí o ideal é procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, um advogado, a gente pode entrar em contato com a uhum, ordem também, porque quanto mais as pessoas se mobilizarem, uhum, é possível movimentar e trazer, por exemplo, fazer uma ação civil pública, depende da situação, uhum, né? Então, por exemplo, tem um lugar que precisa de acessibilidade, vamos colocar que a rodoviária não tem acessibilidade, né? O uhum, que que a gente pode fazer? Para conversar com a prefeitura. Então, tem várias formas da gente conseguir efetivar as leis. uhum, As leis, elas existem, o Poder Judiciário, ele vem para proteger essas leis. uhum, Então, por exemplo, particulares, ação mesmo, procura um advogado. Quando é um caso, como eu te falei, de algum acidente, alguma coisa que envolva um coletivo, Ministério Público, Defensoria Pública, e aí a gente vai se unindo. E isso que vocês estão fazendo aqui, isso que a Fer está fazendo, é um papel muito importante. A Fer está sendo uma atora social, uma atriz social uhum, aqui, Não, que é o nome que se dá mesmo uhum. para trazer um coletivo, porque você abre portas para muitas outras pessoas, entendeu, é Fer? isso que eu quero. Você traz visão, você traz olhar e É. acesso para muito, você dá voz Porque para o que eu muitas falo, eu vou pessoas. pensar. E aí, o que eu quero deixar? Isso, O exatamente. que a gente vai transformar? Então, eu não sei se eu consegui responder a sua Não, pergunta. é justamente isso. Assim, a Fer usa um exemplo muito legal, que ela falou assim, meu sonho é em show, em evento, porque, tipo, aí o evento é É particular particular. e tudo mais. E aí, os caras, às vezes, até vendem com acessibilidade. Mas aí, se você chega lá no evento, não tem como subir, não tem como descer, acesso ao banheiro, é banheiro químico,
geralmente Sim. de evento, e aí é muito complicado para quem precisa. E aí a pessoa fica naquela, ah, eu não vou porque lá não vai ter. Nem procura o seu direito, né? Não tem acessibilidade. Uhum, E aí, nesse caso, você tem o seu direito, que está na lei, uhum, e precisa, se caso o seu direito não for efetivado, infelizmente, você vai perder o show, uhum, mas deve sim receber uma indenização, porque é algo que você queria uhum. e o estabelecimento não proporcionou acessibilidade. Tá vendo? Mas só uma última dúvida. Aí a pessoa tem que ir no evento e comprovar que ela não conseguiu. Porque assim, Exato. hoje é meio que, não vou generalizar, falar que todos, mas a grande maioria fala que tem acessibilidade, mas chega lá na hora, não Não tem. tem, não tem. Aí então, mas não tem como fazer uma, entre aspas, denúncia prévia. A pessoa tem que ir e passar pela situação, vamos dizer assim. Tipo, ela compra o ingresso e ela tem que ir lá, porque, vamos lá. Vou dar um exemplo bobo Eu aqui. quero ir no show e aí É falaram um que show no recinto, Aham. exposição. Pô, só a entrada ali do recinto já é muito complicado. Tudo bem. Aí a pessoa fala que, igual, a Fer compra um camarote. Entendi. Aí chega lá no camarote, pô, todo mundo sabe. Já é meio que fato notório já. Tipo, o piso já não é legal pra andar com a cadeira, não sei o que e tudo mais. Nesse caso, aplica o Código de Defesa do Consumidor, Ah, e sim. aí a inversão inverte o ônus da prova, porque o consumidor ele é hipossuficiente técnico, nesse caso, que Uhum, significa dizer que ele não tem técnica para dizer se é acessível ou não. uhum, Então, o estabelecimento tem que comprovar que existe a acessibilidade. E aí, uhum, óbvio que não existe. aham, Só que a gente fala na responsabilidade civil em extensão do dano. uhum, Então, por exemplo, a Fer não ir comprova o dano moral, porque é o fato dela cercear a liberdade dela. certo. Não tem acessibilidade. Se ela for Uhum, e acontecer todas essas situações desgastantes, humilhantes, a extensão do dano é maior. uhum, E comprova também que não tem acessibilidade. A minha orientação é não passar nervoso uhum, Uhum. e tentar conversar com o estabelecimento antes do evento para ver, ó, quais que são as formas, o que que vocês estão fazendo para ter mais acessibilidade. uhum, Aí o pessoal ele pode pegar e falar assim, olha, a gente está montando um stand tal uhum, assim, vamos ter essa forma de acessibilidade para você. uhum. Aí garantindo essa acessibilidade, Fer, vai. Compra o ingresso, uhum. Agora, se eles não garantirem essa acessibilidade, se Aí você se questionar, eles não garantirem, Fer, não passe nervoso. Uhum. Não passe nervoso, já não se denuncia, prejudique a Uhum. sua saúde física, Uhum. porque você pode se machucar Emocional. claro. e denuncia. A Uhum. melhor forma é denunciar. Uhum. Mas é entrar em contato com o estabelecimento, para o estabelecimento trazer o que que eles vão fazer para dar uma acessibilidade é importante. Uhum, Porque Porque também dá quando uma eu voz peço para pra eles. conversar, quando eu peço pra conversar com o cara do evento que trouxe o evento, ele nunca tá. uhum. Ele nunca tá. Porque assim, geralmente esses eventos que a gente está usando de exemplo, o ingresso está sendo vendido na loja tal. Você vai lá na loja tal, coitada, a pessoa não tem informação, ela tem informação quanto custa o ingresso, divide no cartão ou não e pronto, acabou. Aí você vai lá, mas tem acessibilidade? Coitada. É, Lógico, é uma grande falha do evento, mas, mas é bom a gente ter esse tipo de conhecimento para poder cobrar. É, inclusive, Uhum. é bom ter esse tipo de conhecimento para trazer leis também que regulamentem, né, Sim. os lugares, os particulares, uhum, nesse sentido, Uhum. né, para efetivar as leis, que é aquilo que eu estava falando, da igualdade Uhum. material, Sim. que é a questão de políticas públicas uhum, para que é, essa lei, para que o artigo 5º aham, e para que a Constituição ela seja tá, respeitada, porque o tá, estatuto ele equivale à tá, emenda constitucional. tá. Gente, a gente tá falando tudo isso. Não é para sair fiscalizando qualquer tipo de evento e tudo mais. É para garantir o direito das E pessoas ele vê, poderem assistir um show. e ele viu, Não é é, loucura para tá, sair batendo ou no, assoprando nos outros. Não é aham, essa a questão. A questão é garantir o direito de uma pessoa
de fazer o que você pode fazer, o que eu posso fazer, o que qualquer um pode fazer. Seja assistir um show, assistir um jogo de futebol, assistir qualquer coisa. Então, assim, da mesma forma, já que dentro da Constituição está garantido que todo mundo é igual perante a lei, então, se eu posso assistir um show, assistir alguma coisa do camarote, por que que a Fer não pode? Então, Eu vou, quando eu quiser, eu vou atrás. a gente vai Poxa, mais. A gente vai conversar mais. Eu quero agradecer Exatamente. muito a sua presença. Foi muito legal o episódio, muito rico de informação. É, eu que tenho muita dúvida ainda, quero tirar muita coisa, porque eu acho que falta bastante informação. Gente, mais uma vez, obrigado a todos os patrocinadores, a NEA, a Gol, a Gadalf, Espaço São Bento, Doutor Prajá, Farmaera, Lubrificante Gross, Para o Ímpar, Well Informática, Clínicas Interviva, Palmeiras Store, Igor Lorenzato, Assessoria Esportiva. E semana que vem a gente volta com mais um episódio especial. E aguarde, vai ter outro episódio com a Carol aqui pra gente tirar mais todas as nossas dúvidas.